E aí, gente, esse vídeo é totalmente diferente. Isso aqui, na verdade, é uma videoaula que eu estou fazendo para os meus alunos, tá? Mas, se vocês quiserem assistir por curiosidade ou porque vocês estão necessitando, tudo bem, tá? Pessoal, eu gosto de trabalhar a redação de uma forma diferente, né? O pessoal vai trabalhando gêneros. Eu gosto de primeiro trabalhar tipologia, tá? E dentro dessas tipologias ir trabalhando os gêneros. Porque uma vez que vocês conhecem as tipologias textuais, fica muito mais fácil você reconhecer os gêneros. Então, as tipologias básicas que a gente tem é narração, descrição, dissertação, tá? Agora, dentro disso daí, eu tenho vários gêneros. Então, por exemplo, dentro da narração, eu tenho gêneros, como, por exemplo, o conto popular, eu tenho as histórias em quadrinhos, que são HQs, tá? E por aí vai, tá? Dentro da tipologia descritiva, eu tenho gêneros, tá? Dentro da tipologia dissertativa, eu tenho gêneros. O que são os gêneros? São exemplos de textos com aquela característica de determinada tipologia, tá? Hoje eu vou falar de narração e texto narrativo. A primeira coisa que a gente tem que saber, pessoal, eu gosto sempre de acompanhar uma pauta, tá? Para dar aula, só que eu não estou com essa pauta aqui, então vai ter que ser no improviso mesmo. Primeira coisa que a gente tem que saber é o que significa narrar. Narrar é contar uma história, tá? Só que para a gente dizer que um texto é narrativo, tem que ser uma história ficcional, tá? Ou de ficção. O que é isso? Uma história que não é real. Mas uma notícia de jornal, por exemplo, que narra um assalto, um assassinato, alguma coisa assim, é uma narração sim, só que de um fato real. Então, quando eu faço uma narração de um fato real, eu digo não que o texto é narrativo, mas que ele tem narratividade, tá? Então, tudo gira em torno de você contar uma história. Essa tipologia narrativa, ela é muito interessante e eu acho que é a mais simples de todas, porque ela está muito presente no dia a dia da gente. É uma coisa que você faz naturalmente. Quando você chega em casa e conta para sua mãe como foi o seu dia, né? Você está fazendo uma narrativa, tá? Se você pega o seu diário, por exemplo, se você faz um diário, se você escreve coisas do seu dia a dia na sua agenda, eu não digo marcação de compromisso, mas tem gente que usa diário para contar como foi o dia. Tem gente que conta como foi o dia na agenda. Se foi numa balada, conta como foi, o que aconteceu, quem estava lá. Então isso é um tipo de narrativa também. O diário íntimo, na verdade, ele é um gênero textual dentro da tipologia narração, tá? Então, por isso é muito fácil, porque está muito presente no nosso dia a dia, tá? E o texto narrativo, gente, ele tem uma característica, tem algumas características muito marcantes que você percebe facilmente num texto, tá? A primeira delas é que eu tenho um enredo. O enredo, gente, nada mais é do que a situação, do que a história que você está contando, tá? Então, uma novela tem um enredo, um filme tem um enredo, tá? Que nada mais é do que a história em si, tá? Eu tenho um espaço, que é um lugar onde essa narrativa vai acontecer, tá? Uma narrativa inteira, ela pode se passar dentro de um hotel. Os personagens são as pessoas que estão hospedadas dentro desse hotel, os funcionários do hotel, e tudo acontece ali. Pode ser numa cidade, numa praça, numa escola, pode ser dentro da casa de alguém, tá? Então, o espaço, ele varia, tá? Eu tenho um tempo também em que ocorre a história. Quando essa história aconteceu, em que momento ela aconteceu. Em algumas narrativas fica bem claro esse tempo. Em outras já não fica, já não se fala em tempo. Você percebe por algumas características culturais, comportamentais, quando mais ou menos que a história se passou, tá? O que acontece, gente? O tempo ele pode ser cronológico, tá? Em que sentido? As coisas, os fatos, eles vão acontecer do mais antigo para o mais recente. Mas acontece que muitas vezes a gente tem
cronologia inversa, o tempo cronológico inverso, ou seja, vai do mais recente para o mais antigo, né? E eu tenho também o recurso do flashback, tá? É um recurso que se usa muito em filme, muito em novela. Eu estou contando um fato do momento presente e eu preciso explicar o porquê daquele conflito acontecendo naquele momento. Então eu volto a minha história para o passado, tá? E vou explicar por que daquilo está acontecendo. Se vocês querem um exemplo, eu tenho um personagem que tem horror de cachorro. Ele tem muito medo de cachorro. É um momento da minha história. Eu vou voltar no passado e vou explicar o porquê desse pavor. Então eu uso o recurso do flashback e falo que o meu personagem, digamos, principal, foi atacado por um cachorro raivoso e ficou com trauma de cachorro, tá? Bom, uma outra coisa interessante seria o clímax da narrativa, tá? Não são elementos, gente, que tem obrigatoriamente que estar presentes, mas a partir do momento que você faz uma narrativa completa com todas essas características, ela vai ficar mais interessante, vai prender mais a atenção do leitor. Então, por exemplo, né, clímax é o momento de maior tensão do texto narrativo. Se eu estou fazendo uma narrativa de terror, por exemplo, e o meu grande conflito é um assassino mascarado que está matando um monte de gente, né? Ele é um serial killer. E o meu protagonista, que é o personagem principal e que é do bem, ele está cara a cara com o assassino mascarado e ele está prestes a tirar a máscara dele para finalmente descobrir quem é esse assassino. Então eu estou no clímax da minha história. Logo depois do clímax vem o desfecho, que é o final da minha história. Ou seja, o meu mocinho da história vai arrancar a máscara do assassino, a gente vai descobrir quem é ele e ele vai preso e final feliz. Mas o final feliz é obrigatório na narrativa? Não, de jeito nenhum. Aliás, o desfecho ele nem é obrigatório. Tem muitas narrativas que não tem final. Tem reticências para você refletir a respeito de qual seria o final que você daria, o que você acha que aconteceria. É o caso de muitos filmes que a gente vê, inclusive, continuações, né? Tem o 1, o 2, o 3, tem alguns que tem até 10, 11, né? Filmes. E nas novelas, se vocês repararem, gente, aquelas cenas finais do capítulo sempre chegam num clímax que fica para ser resolvido no outro capítulo. Até que chega um desfecho mesmo. Mas as novelas, gente, eu acho muito bom a gente exemplificar com novela, porque é uma coisa que faz parte do dia a dia da maioria dos brasileiros. E você vê isso, sempre tem clímax, tem um desfecho, mas só que é um enredo muito grande, que gira em torno de vários conflitos e vários personagens. Então, por isso, nós temos várias situações de clímax, vários desfechos para aquelas situações ali, até que a gente tem um desfecho final mesmo, total, global, que vai acabar mesmo com a história, tá? Uma outra característica, gente, em relação ao narrador. Tá? Muito cuidado porque eu tenho aí uma dualidade entre narrador e autor. O autor é aquele que cria a história, o narrador é aquele que conta. Nem sempre aquele que conta criou a história, tá? Muitas vezes ele só está contando, tudo bem? E pode ser também que o narrador e o autor sejam a mesma pessoa. Ou então o autor cria um narrador como se fosse um outro personagem para contar a história, tá? Então eu, Renato, posso criar uma história, eu mesma estar narrando, mas criar um personagem para narrar que não é a Renata, professora de português, tá? É a Alice, que, sei lá, é uma executiva numa grande empresa. Pronto, tá? Narrador, gente, eu vou... Isso aqui, gente, é uma base só para narração, tá? Então, assim, seria uma aula para quinta série, nós não vamos nos aprofundar tanto, tá? O narrador, sendo aquele que conta a história, ele pode ser de primeira ou de terceira pessoa, tá? De primeira pessoa, ele vai ser o narrador personagem. Por quê? Ele tanto vai contar a história quanto vai participar dessa história. Então, eu chego
e posso falar assim: gente, aconteceu uma coisa comigo hoje que vocês não vão acreditar. E começo a contar porque aconteceu comigo, tá? Agora, em terceira pessoa, ele é um narrador observador, ou seja, ele não faz parte da história, não aconteceu com ele só estava vendo. Então, posso ser eu, Renata mesmo, chegar como narrador e dizer: gente, eu vi uma coisa acontecendo hoje que vocês não vão acreditar. O Pedro, terceira pessoa, ele, eu estou contando um fato que aconteceu com uma outra pessoa, tá? Vamos deixar assim o narrador, tá? Não vamos entrar em mais detalhes. Por enquanto, ficamos com o narrador de primeira e terceira pessoa, o narrador personagem e o narrador observador. Eu não vou entrar em detalhes em relação aos tipos de narradores observadores, tá? Por enquanto, a gente deixa isso para uma próxima aula, tá? Uma outra coisa, gente, muito importante é que isso aí, essa questão do narrador ser de primeira pessoa ou de terceira pessoa, se chama foco narrativo, que é o ponto de vista. Quem está contando essa história? É uma pessoa que viveu a história ou foi uma pessoa que apenas viu essa história, que apenas acompanhou essa história? Por isso que a gente chama de ponto de vista, tá? E, gente, para finalizar, porque essa aula ela é só introdutória, só para dar uma base mesmo em relação ao texto narrativo, né? A narração e ao texto narrativo, eu vou falar dos tipos de personagens, tá? Então, eu tenho personagem principal. Personagem principal, gente, eu tenho o protagonista e o antagonista. O protagonista ele tem o papel mais importante na narrativa e ele é do bem, tá? E o antagonista, ele é tão importante quanto o protagonista. Isso que as pessoas não entendem. Só que ele é do mal, tá? Por quê? Ele passa a história o tempo todo tentando impedir o protagonista de realizar suas ações, de alcançar os seus objetivos, tá? Então, na verdade, o antagonista ele depende bastante do protagonista. Só que vocês têm que entender, gente, que às vezes não é só um personagem que é antagonista, mas às vezes uma situação se torna antagônica, tá? Porque se eu sou protagonista de uma história, eu tenho que chegar num lugar com muita pressa. Começa a chover, uma árvore cai, tá? Essa situação aí é antagônica para mim, porque ela tá me impedindo de realizar os meus objetivos, tá? Eu tenho os personagens coadjuvantes, que até têm a sua importância, mas eles não são tão importantes quanto o protagonista e o antagonista, tá? E eu tenho os figurantes, que muitas vezes isso aí a gente não fala muito em relação a texto, mas em relação a filme, a novela, não é o texto escrito que a gente lê, tá, gente? Porque a novela, o filme, eles têm roteiro, então tem uma parte escrita nisso que vai ser interpretada. O teatro, por exemplo. Só que os figurantes eles não têm assim muita importância, eles só servem mesmo para compor a cena, tá? Então, narração e texto narrativo é basicamente isso daí, tá, gente? Então, assim, eu tenho vários exemplos, tá? Como narrar é contar uma história, um conto popular é um exemplo, um diário íntimo é um exemplo de narrativa, tá? Quando você tem a fábula, é um exemplo. Uma HQ, que é história em quadrinhos, é um exemplo, tá? Um apólogo é um exemplo, tá? Ficaram curiosos em relação a saber o que significa isso, né? Fica para uma outra aula, tá bom? Então, um beijo, saúde e paz, o resto a gente corre atrás.